mais quer perguntar alguma coisa? Então, por favor, Furtado, você se importa de perguntar antes? A Tereza quer final? Não, pra mim tanto faz. Quer Pega o microfone melhor, senão não dá pra gravar direito. Ele tá falando baixinho. Acho que eu falo desse microfone, não tem problema. Mais pra cá, a gente fala. Alô, secretário, boa tarde. Tá sem som. Acho que Tá com tá? som? Agora tá. Boa tarde, meu nome é José Furtado, eu sou conselheiro pela AR2, pela Macrozona 2. Eu acho ótimo, né, que o senhor tenha vindo à reunião do CONDEMA. Eu só lamento que seja a posteriori da aprovação da lei na Câmara, né? Seria muito bom, seria excelente das relações do Executivo com os conselhos, com a população, com a sociedade, enfim, se essas coisas, se essas leis, essas propostas fossem apresentadas e discutidas antes de aprovadas, encaminhadas como lei, né? Mas isso é uma evolução, né? O simples fato do senhor estar aqui já é um avanço, mas ainda temos muito a melhorar. Quanto à regulamentação da lei, né? Provavelmente deve depender de um decreto ainda. Esses passos que o senhor definiu, eles ainda dependem de um decreto, enfim, é uma pergunta, como é que essa execução da lei vai ser regulamentada, né? E a preocupação, já queria colocar para o senhor, é que a lei fica, os governos vão e a lei fica, e a sociedade fica também. Então, as boas intenções do legislador e do executivo do momento, elas nem sempre perduram nos próximos mandatos, né? E aí nós começamos a lidar com leis que têm espaço para serem violadas, etc. Então, a questão do decreto que regulamente, ou das normas que vão regulamentar a interação entre as secretarias, é importante para a gente poder, enquanto conselheiros, enquanto sociedade civil, acompanhar. E outra coisa a respeito do prazo de execução, né, de aprovação de alvarás. Eu não considero particularmente que o prazo de entrega, embora importante, óbvio, seja um indicador de qualidade, né? A gente precisa ter indicadores de eficiência das secretarias e tal, mas o prazo de entrega desses trabalhos não deve ser um indicador importante, que seja importante para, por exemplo, a avaliação da secretaria ou dos seus funcionários. Isso porque não necessariamente a execução rápida implica numa execução boa, consistente e que perdure, né? Porque o risco desses alvarás, dessas licenças passarem com problemas depois a gente ter que conviver com esses problemas, né? Que a gente convive hoje na cidade com uma série de problemas, né? Eu vou citar só a Mansão de Santo Antônio, que eu não quero dizer que seja alvará ou licença, o que seja, mas é um problema seríssimo que estamos convivendo e tendo que gastar dinheiro e tendo que, enfim, e que alguém autorizou, né? Foi autorizado de alguma maneira. Então a gente precisa, nesse contexto de novas leis, novas normas, se precaver para que a sociedade depois não tenha que arcar, né, mais para frente com essas despesas, com esses problemas. Okay? Então, essa é a questão mais do decreto, ou o que seja. As perguntas podem Eu acredito que eu vou lembrar de tudo. Foi interessante que o Fortunato colocou. Na verdade, eu achei que eu ia me encontrar com o André aqui, e antes de eu sair me informaram que ela podia ver um representante, que ela está em Brasília, porque nós havíamos, sem ela saber, eu havia marcado um encontro aqui, que depois da reunião eu ia pedir a ela exatamente que nós então procedêssemos
O único procedimento que falta aqui é deixar claro como eles apresentarem esse relatório, né? Como é que o verde quer. O que eu estou dizendo que o verde quer? Que, inclusive, a redação desse projeto de lei que eu vou implementar, a Secretaria de Urbanismo fez questão de abdicar da participação disso na hora. Para mim, o importante é que você coloque da maneira como o verde se sinta confortável no aspecto legal, e essa redação veio da Secretaria do Verde. Depois eu avalizei, é verdade, mandamos ao jurídico, e do jurídico foi ao prefeito e do prefeito para a Câmara. E aí, por favor, não me entenda como nenhuma crítica, né? Eu já sei que vocês, além de exercer o cargo aqui, todo mundo tem sua vida privada e não deve ser fácil para todo mundo, para nós todos que vivemos no nosso país inteiro, sempre com adversidades. Mas o procedimento de aprovação de uma lei, gente, passa sempre pela Câmara e, portanto, a audiência pública, verdade? Eu estive na audiência pública, por isso que eu me desculpei antes, não estou fazendo crítica a ninguém de vocês, mas eu estive. Toda a legislação referente ao urbanismo ou contra o urbanismo é interveniente. Vou ser franco para o senhor, eu não faltei em nenhuma audiência pública. Fizemos a revelia em absoluto, não fiz mesmo, não tenho a mínima intenção. Inclusive, se há algo que incomoda vocês, também estou aberto a discutir, não há problema nenhum. O governo Jonathan Mizete não vai se tornar precário, ou como disse o Alexandre aqui, não tem nada que a gente não possa voltar para trás e negociar. Mas, na verdade, não vejo precariedade nenhuma, não é essa a intenção, né? Quanto à velocidade, como medida de qualidade, em alguns aspectos eu concordo com o senhor, no outro eu digo o mercado não é assim. Infelizmente o mercado não é assim. Eu sei que a lei do verde, não obrigatoriamente nenhuma legislação deve trabalhar correndo atrás das prerrogativas empresariais, mas também faz parte de um país capitalista, nós temos que ter regra do jogo, claro, né? E quando o Jonas adentrou essa qualificação, o que mais se falava de Campinas, e não só em Campinas, era a precariedade da aprovação dos empreendimentos, né? Vamos lembrar que há uns 3 anos atrás vivíamos um verdadeiro caos, né? Próximo aqui, por sinal, o Parque Jambeiro foi totalmente corrigido em função de uma ação de Ministério Público, em que pune a empresa e pune a prefeitura. E é esta atual prefeitura que concorreu e correu atrás de todas as pendências que tem dentro desses empreendimentos, né? E aí, o senhor diz, a pressa não é medida de qualidade. Não é se nós não estivermos como inquilinos ou como, né, elementos que adquiriram as 4, 5, 8 mil unidades irregulares de Campinas, né? E nós vimos na televisão gente que perdeu emprego, gente que o salário aumentou, agora não se enquadra mais, não posso mais financiar a minha unidade, que eu agora vou me casar, mas já chegaram os móveis e o apartamento não foi entregue. Agora meu filho mudou de escola e eu tinha que mudar para esse apartamento aqui, não pode ser entregue o apartamento. Então, dependendo da circunstância que a gente se encontra, a pressa é importante, a velocidade é importante. Desde que, aí eu concordo com o senhor, não se precarize o processo, né? Também a decisão empresarial é importante, a velocidade, lógico que é. Vocês veem a diferença do país nosso, de últimos 6 meses e agora. Nós, todos brasileiros, não sabíamos da verdadeira gravidade de uma situação macroeconômica do nosso país. E quanto empreendedor se lançou à aventura imobiliária novamente vai se arrepender? Para quem leu no jornal sábado, 41% dos empreendimentos, dos apartamentos na cidade de São Paulo no ano de 2015, não sei se viu, no último semestre, 41% das pessoas que adquiriram devolveram os imóveis aos empreendedores. É importante a decisão. Envolve uma família, envolve uma empresa, envolve uma secretaria, envolve uma prefeitura. É importante sim, desde que não se precarize. Não me lembro se eu fiquei devendo algo ao senhor em termos de resposta, perdão. O decreto, quer dizer, como que vai ser? O decreto, então, eu vou pedir que a regulamentação venha da própria Secretaria do Verde, porque só tem um instituto aqui. O terceiro parágrafo pede, então, que um profissional da área emita um relatório, que aqui já está descrito, que fale que não é em área de APP, que não tenha problema, né, local, não tem um problema de poluição, não tem uma contaminação do solo, enfim, é um relatório ainda sucinto, mas que deve vir, na minha opinião, regulamentado pela Secretaria do Verde. É o único instrumento. Esse instrumento irá ao Verde, a Secretaria do Verde, acompanhado de uma solicitação da Secretaria do Urbanismo,
Ele vai dar entrada pelo urbanismo e o caminho para o verde, e o verde me diz, olha, esse caso aqui, já apuramos, é possível que você dê o alvará de aprovação sem a LP, mas condicionada a LP ser apresentada conjuntamente com a LI quando do alvará de execução. Tá certo? O risco construtivo não existe. Não existe. O alvará de aprovação não é direito construtivo livre e certo. Ninguém pode adentrar ao seu terreno para construir somente com alvará de aprovação. Salvo os que são inconsequentes, mas esse não faz nem alvará de aprovação, né? Ele já constrói a revelia de uma vez. Não somos nós, e não é esse predicado da lei que vai tender a incentivá-los a fazer isso. E temos mais 50 fiscais, que a partir do mês que vem, nos 60 dias, se o João nos aprovar, nós vamos colocar uma ferramenta eletrônica muito importante na mão dos nossos fiscais agora, através de um iPod, um laptop, coisa que vale, e eles terão essa ferramenta lá na frente de trabalho para fiscalizar os imóveis com fotografias, rapidamente sendo locados via GPS, rapidamente instituindo uma multa. Então nós devemos aumentar consideravelmente a nossa densidade de fiscalização e controle sobre os empreendimentos também. Eu vou abrir para a Tereza, só concluindo, tomei a liberdade na prerrogativa da presidência de consultar o secretário Rogério na iminência do pós-audiência pública, e a nossa preocupação foi exatamente, conselheiro Furtado, o seu levantamento no último item. A legislação ela é interessante, mas ela por si só não permite nada. A normatização e a regulamentação dela, na verdade, é que vai trazer os parâmetros para que ela possa ser efetivamente colocada em prática, né? E é justamente nesse ponto que o secretário Rogério já tinha adiantado, que o secretário Santoro havia construído um instrumento, na verdade, para cumprir o que a Constituição estabelece como regra do poder público em atender dentro dos prazos constitucionais, que são constitucionais, os prazos de retorno para qualquer cidadão, seja ele a construção da casinha dele, seja o empreendedor que vai construir, ser obedecido, cumprir o prazo. Ele recolhe a taxa, ele paga pelo serviço da prefeitura, a prefeitura tem que cumprir o prazo que dá para ele. A minha preocupação é que o alvará não fosse de fato uma autorização para que a pessoa pudesse estar iniciando qualquer obra, pelo contrário, inclusive implica responsabilização deles grave nesse caso, e conforme o secretário, a normatização passará sim numa discussão por nós do Conselho, para que a gente possa contribuir antes dela ser estabelecida como regra, e que tenha também o trâmite administrativo para o efetivo decreto da normatização da lei. A Secretaria de Serviços Públicos, no momento do convite, a Tereza sugeriu a necessidade de esclarecer esse item aqui, para ficar bem claro para nós, em ata do condeno, inclusive, esses esclarecimentos. O secretário colocou essa questão, então nós aguardamos, então, secretário, que a gente possa fazer o trabalho a quatro mãos, visto que nós estamos em processo eleitoral e haverá a Câmara Técnica, que ela acho que vai ter, a Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental, um critério para poder fazer esse acompanhamento e trazer ao pleno daí, com o acompanhamento do grupo da Câmara Técnica, do próprio Conselho e os membros da Secretaria do Verde e da Secretaria de Urbanismo, uma normatização que nos salvaguarde a segurança. Conselheira Tereza, por favor.